Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, com certeza é o dia que o Senhor já preparou, já derramou sobre nós, sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre os teus afazeres, o teu trabalho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja sobre a tua vida, guardando, livrando, abençoando, suprindo, trazendo realmente da sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Bom dia, porque com certeza estamos nos últimos dias de setembro de 2020. Daqui a pouco já estamos em outubro, né? Essa semana ainda, né? Quinta-feira, talvez quinta-feira nós estaremos já no mês de outubro. Como o tempo passa. Glória a Deus e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em nome de Jesus. A gente tem pensado a respeito da palavra do Senhor e a gente tem passeado pela palavra assim de maneira muito, até eu poderia dizer até detalhada, porque a gente vai lendo a palavra de Deus de maneira não temática, mas expositiva, né? Expositiva é quando você lê versículo a versículo, cada ponto, cada capítulo, isso é expositivo. Temática é quando eu tenho um sentimento e aí eu prego ou ministro ou ensino em cima de um tema, né? Obviamente que os dois juntos fazem a diferença, né? Temático e expositivo. Então, temático, o que é temático para nós? É porque a gente tem utilizado das parábolas, dos símbolos, né, do Antigo Testamento para nós trabalharmos e conversarmos, lermos, aprendermos e desenvolvermos. E expositivo porque a partir do tema, por exemplo, parábolas, a gente tem passeado pela palavra do Senhor, tem perscrutado a palavra do Senhor de uma maneira assim profunda, detalhada. Isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Então, nós estamos em Malaquias. Ontem à tarde eu li Malaquias capítulo 4 e hoje eu quero ler só esse pedaço e a partir desse pedaço a gente começando já a fazer a conclusão de tudo que a gente está pensando para entrarmos no Novo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Malaquias 3, versículo 13 diz o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Essa é a última audiência. O Senhor ainda está no banco, vamos chamar assim, no banco dos réus, né? Ele se coloca no banco dos réus e ele está falando e ele está expondo, né, o seu pensamento, a sua ideia, né, a sua lógica, os seus absolutos diante do povo. Lembre-se que dessa passagem para frente até Mateus são 400 anos que haverá silêncio no sentido nacional, profético, né? O Senhor não falará mais até o livro de Mateus, até João Batista. Vamos lá. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, aí exatamente, presta atenção, o meu sentimento, o meu pensamento, presta atenção, o meu sentimento, o meu pensamento diante de Deus soam, ecoam como palavras. Lembram-se daquilo que está escrito na palavra do Senhor a respeito do povo quando o povo estava a caminho da terra prometida, quando o povo estava saindo do deserto, a caminho da terra prometida, e antes de chegar em Cades Barneia, né, que é uma região que antecede a Canaã, a entrada da terra prometida, antecede o Rio Jordão. Então, quando o povo chega em Cades Barneia, a palavra do Senhor diz que o Senhor, né, naquele momento, estabelece que o povo não entrará na terra prometida. Aí o livro de Êxodo, o livro de Números, fala a respeito disso. E o Senhor fala, por que eu não estou deixando vocês entrarem?
porque vocês murmuram nas vossas tendas. Ou seja, não é um movimento orquestrado, não é alguma trama nacional, não é uma atitude política, mas o povo, no seu coração, na sua particularidade, junto aos seus familiares, o povo murmurava. E o que significa murmurar? Significa, vamos dizer assim, reclamar baixinho, né? Como é que fala? Falar do outro de maneira baixinha. O outro não está me ouvindo, mas eu estou falando. Mas eu estou pensando, eu estou sentindo. Então, a palavra do Senhor diz aqui exatamente isso, porque o povo está falando assim: mas vós dizeis que temos falado contra ti? E o Senhor responde: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Porque o povo estava sentindo isso. Para que servir a Deus se nós estamos nessa circunstância toda? Diz aqui, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, agora vem a outra parte. Então, são dois grupos. E a partir de Malaquias, a Bíblia sempre vai estar sublinhando esses dois grupos, tá? Pessoas que têm a mesma condição, têm os mesmos, vamos dizer, as mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, mas que, frente a todas essas demandas, um grupo toma uma atitude, outro grupo toma outra atitude. A partir daqui, Malaquias, e vai assim por toda a palavra de Deus. Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos, e assim vai embora. Tá? Sempre o Senhor mostrando, sublinhando esses dois grupos. Diz aqui: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Não é só filho. Olha a diferença aqui. Ao seu filho que o serve. Vou repetir. Ao seu filho que o serve. Diz aqui, então vereis outra vez, olha aí os dois grupos sendo sublinhados. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Perverso, na palavra de Deus, não é uma pessoa cruel, não que o perverso não seja, mas a raiz da palavra, principalmente do contexto bíblico, do nome da palavra perverso ou perversidão, o que significa? Significa quando eu pego as coisas de Deus de maneira voluntária ou involuntária e altero. Perverso. Eu trago uma versão pessoal, tá? Explicando melhor, uma versão pessoal. Perverso, né? De persona, de pessoa individual. Perverso, versão. Eu altero, segundo a minha versão, aquilo que Deus estabelece.
Esse é o perverso para a palavra. Eu sempre estou falando perverso, né? Exatamente para você entender que não é uma explicação pura e simples do português. Mas o perverso, biblicamente falando, é alguém que está junto, não é alguém que está longe, não é alguém que é déspota, cruel, não. Esse é o soberbo, vamos dizer, é outra característica. O perverso, ele nem sempre ele está separado, ele está junto, mas ele vai alterando, ele vai trazendo uma versão dos fatos, uma versão dos pensamentos de Deus, uma versão da palavra de Deus, uma explicação mais pessoal, e isso é perigoso. Porque a Bíblia diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Fazendo alusão ao versículo anterior que diz assim, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. E essas duas palavrinhas no final, que o serve. Filho que o serve. Então significa que existem filhos que não servem. Existem filhos que o servem. Tá? Dito tudo isso, então o que Malaquias está dizendo? Malaquias está colocando sobre a mesa tudo o que está acontecendo. Deus está expressando os seus sentimentos e a maneira com que ele está enxergando a sua propriedade, o seu povo. E ao mesmo tempo, Deus está colocando sobre a mesa o que o povo pensa e o que o povo sente. O povo estava reclamando, o povo estava murmurando e olhando as outras audiências, né? Porque a gente aqui fala da oitava, então significa que houveram 7 anteriores. Então o povo chama Deus de quem não está cumprindo a palavra. O povo chama Deus de uma pessoa conivente com a crueldade, com a dificuldade, uma pessoa conivente com a falta de ação em relação ao seu povo. Sentimentos que são naturais, desculpe falar assim, mas naturais do ser humano. E como que eu devo fazer se houver no meu dia a dia, no meu cotidiano, nas minhas dificuldades, se me vierem esses pensamentos? Ninguém está falando que não tem que ter o pensamento, ou não pode ter, ou já é pecado ter. O que eu preciso entender é o que eu preciso fazer com isso. Quando me vem um pensamento assim, eu imediatamente coloco diante do Senhor e falo, Senhor, eu estou pensando assim. Por quê? Porque essa situação, essa circunstância está desse jeito, essa dificuldade, eu não estou enxergando uma alternativa, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu mover, eu preciso da tua intervenção. Senhor, eu estou pensando assim. E eu seja honesto diante de Deus. Como Jesus fez lá no Getsemane, exatamente. O Senhor Jesus é para nós a nossa, eu sempre falo, o nosso gabarito, né? É de como a gente tem que agir. Jesus chegou diante do Pai e falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero beber do cálice da tua ira. A questão não é física, a questão não é o que eu vou sofrer, a questão não é o flagelo. A questão é eu estar separado do Senhor. E o Pai fica em silêncio mediante a indagação de Jesus. Mas Jesus coloca o seu sentimento, a sua necessidade, a sua dificuldade, a sua tristeza, a sua angústia, a sua dúvida diante do Senhor. Não é isso que o povo está fazendo aqui em Malaquias, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não é isso. Oi, Eva, bom dia, Deus abençoe, um beijo para você, para o Carlos, para todo mundo. Não é isso. O que Deus está falando aqui é que o povo está
Diz assim, vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, e Deus não está falando que o povo levantou uma placa, foi para a praça pública, fez uma revolução, fez uma passeata, fez greve de fome, nada disso. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Nós reputamos por felizes os soberbos, ou seja, o que adianta servir a Deus se o de fora é muito melhor, tá em numa condição muito mais especial do que eu? Por que eu tenho que servir a Deus? Qual a razão? Isso não me acrescenta nada. Diz aqui, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. É o mesmo sentimento do povo que não entrou na terra prometida, porque o povo murmurava. Então, lembre-se, o meu sentimento e as minhas palavras, né, vamos dizer assim, do meu quarto, do meu ambiente familiar, da minha casa, são para Deus palavras. Por isso que o povo não entrou na terra prometida no tempo lá do deserto. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor declarou que eles não entrariam porque eles murmuravam nas suas tendas. Então, exatamente o mesmo sentimento que está norteando esse povo e que o Senhor está pontuando, sublinhando, para que o povo possa tomar uma outra atitude. E isso Malaquias está preparando para um tempo em que viria o Senhor. Então, nós estamos terminando o livro de Malaquias e falando da história, e eu quero agora, resumidamente, fazer a síntese daquilo que nos interessa pela história. O que a história nos oferece como povo de Deus, tá? Porque tudo a gente já leu Daniel, já leu Ezequiel, já leu Jeremias, já lemos Sofonias, já lemos Ageu, já lemos Malaquias, já lemos os livros históricos, então já lemos vários livros. E agora nós estamos caminhando para o Novo Testamento. Então vamos lá. O Senhor fala a Abraão que o povo, os filhos de Abraão, seriam levados em cativeiro durante 400 anos. Realmente o povo vai e fica cativeiro lá no Egito. Porque agora vamos pensar com os olhos de Deus, tá? Vamos deixar a história de lado, vamos pensar com os olhos de Deus. Porque é assim que Deus enxerga a humanidade, é assim que o Senhor enxerga o seu plano, o seu projeto de vida e de redenção. Então, o povo fica durante 430 anos. Deus fala para Abraão 400, mas o povo fica 430, né? Esses 30 anos, essa diferença é exatamente da limitação de Moisés. Eu já falei sobre isso, né? Moisés erra, e por causa do erro dele tem uma diferença aí de pelo menos 30 anos, porque por causa do erro de Moisés houve vamos dizer assim, um atraso no kairós de Deus, né? Então, a cronologia deu 430 anos, mas no kairós de Deus deu 400 anos. Essa diferença de 30 anos é exatamente a pisada de bola que Moisés deu no meio do caminho. Mas depois deu tudo certo, tudo ficou bem. Então, por que o povo fica 400 anos no Egito? Porque até então o povo só era uma família nômade. Era uma família onde o seu patriarca se chamava Jacó, agora Israel, né? Israel, mas era uma família. E aquele povo precisava criar, desculpe, assim, eu não sou técnico na área, mas precisava criar um genotipo, precisava criar um fenotipo, a gente aprende na escola, né? Características de um povo, características de uma raça. E
esse cativeiro dos 400 anos serviu exatamente para que o povo pudesse desenvolver uma raça. Me entendeu? Olha como é o olho de Deus. O olho de Deus é completamente diferente do meu olho. É por isso que eu confio no olho de Deus. O povo fica lá, não se mistura, porque você percebe em José, quando José vai cear, quando José vai falar, quando José está ali no seu trabalho, né? Quando ele está recebendo os irmãos dele, você percebe que José mora num palácio à parte do faraó. Por quê? Porque para os egípcios, os hebreus não poderiam estar no mesmo lugar que os egípcios. E para o hebreu, a mesma coisa. Então juntou uma coisa com a outra. O projeto de Deus está completamente esquadrinhado, planificado. E o povo adquire uma raça, porque o povo também, ele, na medida, vamos dizer assim, pelo menos no aspecto coletivo, majoritário, o povo não se mistura com outros povos. Você vai falar, mas tem um lugar lá que está escrito populacho. Realmente é um povo que está andando com os egípcios, né? Mas é um povo que comemora a Páscoa, porque é um povo que sai com os egípcios, porque também, desculpe, com os judeus, porque também houveram egípcios que saíram com os judeus, claro que houveram. Os egípcios que receberam a palavra, que tomaram, celebraram a Páscoa, a mesma coisa que os judeus também saíram, tá? Mas enfim, mas o povo, majoritariamente falando, no seu fenotipo, no seu genotipo, foram ali formados como uma raça. Isso é muito importante para que você entenda todo o processo. Então o povo ali entra uma família desterrada, despatriada, uma família miserável, pobre, sem alimento, sem terra, sem nada, entra uma família. E sai uma nação com ouro, com prata, com todos os utensílios necessários para fazer o tabernáculo, né, a tenda de adoração no deserto. Sai um povo como uma nação, mais de 3 milhões de pessoas, pelo menos, contando entre mulheres, homens, crianças, jovens, abaixo de 30 anos. Então sai uma multidão monstruosa do Egito. O olho de Deus é sempre diferente do nosso olho. Aí você vai falar, mas o que tem a ver isso com Jesus, com a Bíblia? Tem tudo a ver, porque eu aprendo com a história. Eu aprendo com a história quando eu olho com os olhos de Deus. Então desculpe, eu até já vi gente pregar, com toda a sinceridade, eu não estou falando da pessoa que pregou assim, falando que a ação do Egito foi do diabo. O diabo pode ter até sido um instrumento de Deus naquele momento, naquela situação, mas o Senhor está no controle. Porque entrou uma família, saiu uma nação cheia de condições financeiras, materiais, com uma capacidade física, orgânica tão grande, que a palavra do Senhor fala que as crianças egípcias eram muito mais fortes, muito mais vigorosas do que as crianças egípcias. Desculpa, eu vou falar de novo, me perdi. As crianças judias, né, as crianças hebreias, eram muito mais fortes, muito mais vigorosas. As mulheres eram muito mais fortes, as mulheres eram muito mais vigorosas do que as crianças, do que as famílias egípcias. Tanto é que o povo judeu saiu, a Bíblia diz nos Salmos, nenhum enfermo, nenhum mutilado, nenhum doente. Está lá no livro de Salmos. Então, quando eu falo isso para você, eu estou falando para você alimentar a tua fé. Alimentar a tua capacidade de crer, porque Deus está no controle.
Aí o povo volta para a Terra Prometida, mas o povo não aprende, o povo ainda, né, é muito dodó e tal, aquela coisa toda, vai para a idolatria, vem os juízes, são 330 anos no período dos juízes, e aí, né, começa a vir o tempo da monarquia, né? Primeiro a dinastia de Saul, né? Que seria uma dinastia, eu poderia chamar de benjamita, né? Porque Saul é de Benjamim. Então a dinastia de Saul não deu certo, porque Saul não queria servir ao Senhor da maneira que o Senhor queria. E aí vem a dinastia davídica, a monarquia davídica, e desde então até Jesus Cristo. Saindo do período dos reis, ainda no período dos reis, o povo passa pelo cativeiro da Babilônia, 500 e poucos anos antes de Cristo. Por que a Babilônia foi importante? Eu já falei para você que o Egito foi importante para o povo virar como nação. Mas por que a Babilônia foi importante aos olhos de Deus? Né? Porque Deus está no controle, a despeito dos nossos erros, a despeito da nossa fragilidade, a despeito do nosso pecado, a despeito da nossa transgressão, o Senhor está sempre acima de tudo. Então, a Babilônia, ela serve para o povo judeu, para que o povo judeu aprenda a viver fora de casa, não no sentido de nação, mas aprenda a viver fora de uma cultura e ser incisivo na sua cultura. Então a Babilônia serviu para depurar o povo de Deus. A exemplo, haja vista o que acontece com Daniel e os seus 3 amigos. Daniel e os seus 3 amigos são exatamente o exemplo para nós que fica do que Deus fez com o povo quando o povo entrou na Babilônia. Por quê? Porque eles não se contaminaram com os manjares do rei, eles não se intimidaram porque viraram eunucos, então foram mutilados, mas não se intimidaram, perderam suas famílias, não se deixaram levar pelos sentimentos, pela emoção, porque eles poderiam carregar feridas gravíssimas, mas não aconteceu. Pelo contrário, a Bíblia fala que eles foram achados 10 vezes mais sábios do que os outros, porque o Senhor conservou em todo o tempo a essência da sua presença na vida do seu povo. Veio depois, no sonho de Daniel, né? Na visão de Daniel, veio depois o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, lembra da figura do urso com as 3 costelas? Alguns dizem que essas 3 costelas representam a base do Império Medo-Persa, né? Que era Medo, que era persa e que era caldeu, ou seja, babilônico. Então, isso significa, alguns dizem que significa a base. Não importa se é isso ou não é, mas realmente era um império muito poderoso, muito grande. Segundo a visão de Daniel, era um império cruel até na guerra, muito desbravador na figura ali, né, do urso que comia carne, que devorava carne. Então, o que o Império Medo-Persa traz de marca sobre o povo? A sinagoga. A sinagoga acontece, a criação da sinagoga, a capacidade do povo em se reunir, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Aqui é uma sinagoga virtual, né? E qual era a razão da sinagoga? Eu vou explicar para vocês, você vai ver como tem muito a ver com a gente. A razão da sinagoga era para que o povo não não se distanciasse da cultura de Deus, da cultura das celebrações.
da cultura da sua palavra e da sua língua. O que nós fazemos na nossa sinagoga virtual, aliás, a gente poderia pôr o nome de uma igreja assim, né? Sinagoga Virtual de Deus, de Cristo. Estou brincando, tá? Mas tem um fundo de verdade. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Por quê? Porque nós, pelo menos mais ou menos os que estão aqui, nós conhecemos tanto a igreja e sabemos o que significa a igreja. Você e eu sabemos, né? Não a igreja, corpo místico de Jesus Cristo, não é isso. Mas às vezes é aquele grupo, é aquela política, aquela situação até enfraquece. Chega a enfraquecer as coisas de Deus, as coisas importantes de Deus e que precisam ser preservadas. A sinagoga no Império Medo-Persa foi exatamente para o povo judeu uma maneira de trazer, preservar os costumes, os hábitos, mas principalmente a leitura da Torá, a leitura da palavra. Foi quando os rabinos foram colocados, né, os mestres, e essas sinagogas foram desenvolvidas. Olha que bênção! Um povo que aprende a viver fora, mas com os hábitos, a leitura, a cultura do seu povo, da sua pátria, mesmo em terras distantes. Porque isso seria a marca do povo judeu, e é a marca do povo judeu até os dias de hoje. Não é assim que você ouve falar? Ah, ele é judeu francês, ele é judeu russo, ele é judeu inglês, ele é judeu americano, ele é judeu brasileiro. Ele pode ter nascido no Brasil, mas toda a sua origem é judaica. Isso é, assim, aos olhos de Deus, com os olhos bons de Deus, isso é maravilhoso. Porque Deus não está preocupado com a geografia em si, mas Deus está preocupado com o sentimento daquele que está na geografia, seja qual for a geografia, seja o local que for. Então o Império Medo-Persa, ele foi especial para isso, para a sinagoga, para a preservação de uma identidade espiritual. Aí você vai falar, bom, e segundo a visão de Daniel, agora vem o Império Grego, Greco-Macedônio. E qual a importância do Greco-Macedônio? Veja só que Alexandre o Grande, e é tão bom falar assim, porque a gente já falou da palavra de Deus tantas vezes, então a gente vai ligando uma coisa com outra. Alexandre o Grande, que é o grande general, né, o Alexandre Magno, né, que é o grande general da Grécia, que ele macedônio, mas ele representava o Império Grego, daí eu falar greco-macedônio, né? Alexandre, ele se prostrou, ele se debruçou, né, sobre o colo de Aristóteles. Então, ele foi formado por um grande filósofo. Então, quando Alexandre o Grande, que fez uma conquista rápida, meteórica, em poucos anos ele rodou o globo terrestre, mas Alexandre o Grande, ele levou a cultura grega, ou seja, a língua grega, ele criou, através das suas invasões, através do seu poderio do Império Greco-Macedônio, ele criou uma língua internacional que até então não tinha. Hoje, por exemplo, nós temos o inglês, né? Mas naquela época não tinha uma língua internacional. Ele cria uma língua internacional. Por quê? Porque ele não queria tomar conta dos povos e levar os povos para outro lugar, igual os babilônios fizeram ou os medo-persas fizeram, não. Ele queria levar a cultura aos povos. Então ele levou professores, ele levou mestres, e a cultura grega, a língua grega, foi disseminada por todo o globo terrestre. Mas alguém, do tempo lá da invasão do Império Greco-Macedônio,
falou assim, pô, sabe que essa palavra aqui, essa Bíblia, né, do Deus dos judeus, essa Torá aqui, esses escritos, são valorosos? Moralmente falando, civilizadamente falando, sabe o que é bom? Aí sabe o que aconteceu? Traduziu a palavra conhecida para o grego. E o grego foi, e a Bíblia foi distribuída para o mundo inteiro. Olha Deus olhando. Olhe com os olhos de Deus, por favor. A Bíblia fala para nós termos a mente de Cristo. Então olhe com a mente de Cristo. Criou uma raça, depois cria uma cultura, depois cria um ambiente para que essa cultura seja preservada, a sinagoga, depois cria uma língua para que essa palavra seja distribuída por todo o globo terrestre. Glória a Deus. E aí vem, né, entre Malaquias e Mateus, o Império Romano, porque aí a gente continua amanhã só para falar para você que Deus está no controle da minha vida, da minha casa, da minha família. Deus está no controle da tua vida, da tua casa e da tua família. Deus não é maravilhoso? Aí você vai falar, mas o povo, isso aí a gente já conversou, né? Mas o povo desobedeceu, o povo transgrediu, o povo pecou, tudo bem. O povo levou, né, as suas repreensões, as suas advertências de Deus por causa disso, o povo sofreu, mas Deus no controle. Eu sempre falo isso, eu estava falando ainda hoje para minha filha Giovana, Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. Eu quero viver no controle de Deus. Eu quero ser o filho que serve ao Pai. Não quero ser o filho, só o filho. Mas o filho que o serve, como diz Malaquias, capítulo 3, versículo 17. Então, eu quero ser esse filho. Eu preciso desesperadamente ser esse filho. Ande comigo em comunhão, na nossa sinagoga virtual, para que nós possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nossa casa, nossa família e por onde o Senhor nos levar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, a graça, a plenitude, o mover de Deus é tão bom, né? Deus está no controle, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Eu sempre falo para as pessoas, né, que às vezes eu converso, eu falo assim, você sabia que Jesus precisava pagar um imposto? E estava sem dinheiro para pagar o imposto, ele fala para o amigo dele, Pedro, ir até, né, o mar da Galileia lá e pescar com anzol um peixe que teria dentro do peixe as moedas necessárias para que Jesus pagasse o seu imposto pessoal, a coroa de César. Aí eu falo para a pessoa assim, se Deus sabe, diante de milhões de espécies, porque o mar da Galileia é tremendo em termos de espécies de peixes. Se Deus sabe de todas esses milhões de espécies de víveres que habitam naquele mar da Galileia, naquele bioma marítimo, aquático, ele sabe a digestão de um peixe. Ele não vai saber o que é melhor para a tua vida, para a tua casa e para os teus queridos? Ele não está no controle da tua vida, porque se ele sabe que um peixe está com a sua digestão prejudicada, quem dirá eu, homem de pequena fé? Esse é o meu Deus. Vamos orar? Amanhã a gente conversa mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco a Tua palavra diante do Teu altar e
e alegre, feliz, privilegiado por termos esse momento de conversarmos, falarmos sobre a tua palavra. A Silvana aqui com a sua família, China, sua casa, seus familiares, seus filhos. Também a Cida, a Eva, seus familiares, filhos, o netinho, suas filhas, seus genros, o Carlos. Tua graça, tua glória, Bispo Antônio, Senhor, Priscila, Suzy, os familiares do Bispo Antônio. Ó Deus de poder, todos que nós estamos orando por cura, por saúde, pela Gigi, que nós estamos orando, derrama-te, cura, visita, restaura, traz do teu poder, traz, ó Senhor, da tua graça, da tua vontade, do teu domínio, da tua majestade, sobre a vida do Bispo Antônio, sobre a saúde dele também, ó Deus, sobre a sua resistência orgânica, sua imunidade, suas taxas, os teus servos que estão aqui, a Mônica que nós estamos orando pelos olhos dela, pela cura, pela saúde dela, Senhor, em nome de Jesus, por todos aqueles que nós colocamos diante da tua presença, ó Deus de maravilhas, derrama-te, vem com o teu mover, visita com a tua cura, toca, ministra, manifesta, Senhor, o teu mover, as tuas águas curadoras, apodera-te dos teus servos, visitando com saúde, com resistência, com imunidade, com vigor, vitalidade, em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre os nossos queridos, os nossos amigos, familiares, que ainda estão passando pela Covid-19, porque estão assim, Senhor, temerosos. Vem com a tua graça, protege, glorifica o teu nome através dessas vidas, dessas famílias. Deus de maravilhas, marca-nos com a marca do teu sangue, com a marca, ó Deus, que simboliza, ó Deus, um sinal de que nós pertencemos ao Senhor. Nós somos, ó Senhor, do nosso amado, o nosso amado é nosso. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Esteja sobre cada um de nós. Também nós te clamamos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Deus de maravilhas, são 4 milhões, quase 5 milhões de pessoas que já passaram pela Covid-19. Dessas, mais de 4 milhões e 100 mil pessoas já passaram e já se recuperaram, já se curaram, e 500 e poucas mil estão ainda em tratamento. Por isso, derrama-te, ó Deus, derrama-te com a tua cura. Nós denunciamos, nós repreendemos a morte, a destruição e declaramos o poder da vida sobre o nosso país, o nosso povo, os nossos queridos. Por isso, ó Deus, perdoa-nos como nação dos soberbos, dos perversos, ó Deus, que estão na gestão pública, ó Deus, mas que não merecem estarem ali, por não serem, ó Deus, tementes ao Senhor. Derrama-te, vem com a tua justiça e o teu juízo. Em compensação, abençoa aqueles que são os teus enviados, os teus anjos, que são ministros de cura e de saúde sobre os nossos queridos brasileiros, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Sara a nossa terra, perdoa o nosso povo, derrama-te com a tua graça, com a tua verdade e com a tua salvação em Jesus Cristo, e nós daremos sempre ao Senhor toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, o Senhor te dê uma semana maravilhosa, uma segunda-feira cheia de vida, cheia de projetos, de planos, porque o Senhor é Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao teu coração, mas o Senhor tem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, estejam sobre a tua casa, estejam sobre a tua família, sobre os teus queridos, por onde você for, onde você pisar com a planta dos teus pés, onde você tocar com a palma das tuas mãos, seja um lugar, um ambiente onde o Senhor se manifestará em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque Ele é tudo em nós. Ele é o nosso arrimo, Ele é o nosso sustento, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Deus te abençoe, até amanhã.
Que o Senhor te dê aí uma segunda-feira maravilhosa. Beijo para vocês aí do Facebook. Beijos, tchau, tchau.